Bom dia a todos, então. Antes de começar a aula, eu tenho um recado sobre a próxima aula. Certo? Então, primeiro, não é sábado que vem, certo? A aula do curso, não sei se vocês têm atividades com o Lucas, enfim. A aula não vai ter na semana que vem, porque tem emenda de feriado, todo mundo viaja, etc e tal. Então, a próxima aula, atividade, é no dia 29, tá certo? É no outro sábado, tá bom? Certo? Porque o próximo tem Corpus Christi, né? Acho que é Corpus Christi, e aí a gente não tem a aula, tá bem? Então, daqui a 2 semanas. Certo? Espalhem a notícia, nós vamos tentar botar isso para ninguém aparecer aqui, dar de cara, né, com as portas fechadas, certo? Então, um pouco alto, não tá? Não, tá bom. Tá bom? Tá. Então, bom, o que vai ter nessa outra aula, certo? Essa próxima aula, eu percebi um certo entusiasmo de vocês por alguns temas, então vou dar uma adaptada. E a gente sabe que o nosso ministro da Educação disse que as universidades públicas são uma balbúrdia, certo? Ele disse que são uma balbúrdia, certo? Então, nós vamos radicalizar a balbúrdia e vamos falar de caos, certo? Já que é para ser balbúrdia, é caos de vez, certo? Então, a gente vai falar de teoria de caos, fazer umas coisas meio demonstrativas com o computador na hora e tudo mais, umas coisas assim, tá certo? Então, teoria do caos no dia 29. Muito bem. Ok. Hoje nós vamos falar de modelos de uso de matemática em combate a doenças infecciosas. Então, o nosso tema vai começar com doenças infecciosas, né? Que são doenças transmissíveis. A gente não está falando de coisas do tipo, tipicamente, câncer, obesidade. A gente está falando de gripe, sarampo, febre amarela, dengue, enfim, toda a lista de horrores aí, tá certo? Então, esse vai ser o contexto, né? Para vocês terem uma ideia, as doenças infecciosas foram responsáveis por as maiores tragédias que a humanidade já passou. Eu tenho aqui 3 exemplos. Eu peço desculpas que o slide está em inglês, mas vocês não precisam ler, é só para ilustrar um pouco, tá? Então, a primeira epidemia que se tem um relato histórico é a chamada peste de Atenas, certo? Ela não é uma epidemia de peste bubônica, certo? É uma epidemia que a gente não sabe direito o que é, porque isso aconteceu, basicamente, no ano 430, tá certo? Antes de Cristo, e a gente só tem os relatos dos sintomas, tá certo? Alguns relatos mais tentativas arqueológicas de descobrir o que foi aquilo, indicam que foi uma forma de tifo epidêmico. Tifo é uma doença que a gente quase não ouve mais falar. Eu até nem lembro. Tifo, se é uma bactéria ou um vírus, já não lembro mais. Tifo, né? Bom, e que devastou Atenas, devastou, certo? Inclusive o grande Péricles morreu nisso, certo? Esse é o primeiro relato de uma epidemia e que realmente deixou muito grandes marcas aí, né? Mas, de longe, a doença que foi o maior terror da humanidade foi a peste bubônica. Certo? Peste bubônica é transmitida por uma bactéria, que é chamada de Yersinia pestis. Certo? Ela teve uma primeira onda de invasão na Europa no século XIV, certo? Ela atravessou a Europa
e atingiu 1/3 da população europeia e realmente matou muita gente, certo? Depois teve uma outra onda no século XVII. No século XVII, no ano de 1666, ela teve peste em Londres. E alguém que andou aí um pouco mais lendo de história da ciência, alguém consegue associar o ano 1666 com alguma coisa? Não sei se tem ou não, mas não era isso. Pode ter a ver com isso. Exato. É o chamado Anno Mirabilis de Sir Isaac Newton, certo? É quando você tem aquela história dele, enfim, aquela coisa meio fantasiosa, ele está sentado, caiu uma santa, certo? Ele estava no campo, certo? Mas ele não era um camponês, certo? O que ele estava fazendo no campo? Estava fugindo da peste, certo? Basicamente. Então, depois houve uma última grande epidemia, no final do século XIX, na passagem do século, na China, morrendo milhões de pessoas. Tá? Milhões. E sendo uma bactéria, ela pode ser combatida com antibióticos, mas só se conhece antibióticos a partir do fim da década de 20 do século passado, e o seu uso só começou realmente na década de 40, na Segunda Guerra. Certo? Bom, aqui tem essa famosa foto não, desenho, esse desenho de um médico da época, que seria da época dos anos século XV ou século XIV, uma coisa assim, né, que seria o sujeito usava esse bico e botava dentro umas ervas que incensavam, e ele andava com esse negócio assim para afastar os mortos, tá certo? E tinha esse negócio com as ervas porque as ervas supostamente poderiam purificar o ar, e a ideia é que a doença era transmitida pelo ar, certo? E que a gente hoje sabe que não é verdade, certo? Já vou chegar em como descobrir isso tudo. Só para terminar, uma coisa mais recente, foi a chamada gripe espanhola, né? A gripe espanhola foi uma cepa, uma estirpe do vírus da gripe, especialmente mortal, de grande que induz grande mortalidade, certo? A ordem de 1 em 100 casos. Isso é muito para a gripe. Porque a gripe se transmite muito facilmente, certo? Pelo ar, se pega facilmente. Uma mortalidade de 1 em 100 é algo muito, muito grande. Muitas pessoas, quando você lê relatos a respeito da ciência, a respeito das artes na Europa, meio que próximo da Belle Époque francesa e tudo mais, um monte de gente, você olha lá, 18 é o ano que morre, certo? Vai ver, gripe espanhola, certo? Ela foi uma pandemia, passou por todo mundo, passou por São Paulo, certo? No outubro de 18, certo? E no fim de novembro tinha passado. Isso é uma das coisas que a gente vai manter na cabeça. Não tinha nada para se fazer contra essa gripe, certo? A não ser você tentar se isolar, essas coisas, tá certo? Mas não tinha remédio. Mas a doença passou, a epidemia passou, certo? Não pegou todo mundo. Certo? Então, esse é um fato básico que a gente vai, depois, com algum modelinho matemático, entender. Que, né, as epidemias não passam porque todo mundo já pegou a doença e agora já está imune, por exemplo. Elas passam sem que todo mundo tenha pego a doença. Certo? Esse é um fato importante e a gente vai procurar entender como é que a dinâmica da epidemia numa população é tal que nem todo mundo pega e ela passa, certo? Muito bem. Esses são os 3 exemplos que
que eu trouxe no geral, mas assim, doenças infecciosas foram, durante muito tempo, a principal causa de mortes na humanidade, certo? Se você olhar aqui, um outro negócio que eu tenho, isso aqui, bom, eu tirei aí da internet, que são... não era isso que eu queria mostrar. Certo? Esse é hoje em dia. Né? Eu não achei uma lista, mas se você olhar a lista das doenças que mais matavam pessoas, a principal causa de morte de pessoas em 1900, no mundo inteiro, você tem muito importante fator na tuberculose. Certo? Era uma causa-morte muito importante no mundo inteiro, certo? Além de doenças de via respiratória transmitidas por algum tipo de, enfim, ou vírus ou bactéria. Se você olhasse uma lista um pouco mais extensa, você ia encontrar malária, você ia encontrar ainda cólera, certo? Cólera foi uma das principais doenças do século XIX, uma doença típica do século XIX. Através das tentativas, com cólera que pela primeira vez existem tentativas de se organizar mundialmente o combate a uma doença. Certo? Existe uma associação de países que depois acabou dando origem, mais posteriormente, nos anos 40 do século passado, à Organização Mundial da Saúde. Certo? Que foi, inclusive, uma proposta na fundação da ONU, certo? Essa é uma proposta conjunta do Brasil com a China e a Noruega. O Brasil é um dos proponentes da fundação da Organização Mundial de Saúde. Muito bem. Aqui, para vocês terem uma ideia, isso é dos Estados Unidos, que a gente acha as coisas mais fáceis. Mas aqui você tem a mortalidade por doenças infecciosas nos Estados Unidos, século XX, e você vê, certo, que há um decréscimo muito acentuado, mas muito acentuado, lá do começo de 1900 até hoje, basicamente. Né? Tem um pequeno repique em 1980, alguém sabe o que é isso? Chutem. Doença infecciosa. HIV. AIDS, ou SIDA. Exato. Então, foi uma causa-morte importantíssima, nos Estados Unidos aqui, no caso, certo? Ainda é hoje. Certo? Então, é uma nova doença infecciosa, né? Uma doença emergente. Né? Muito bem. Então, isso dá um panorama do quanto o mundo mudou devido ao combate às doenças infecciosas, tá certo? Vocês que nasceram, se vocês nasceram já nesse milênio, ou no fim do ano passado, ou mesmo as pessoas que nasceram na segunda parte do século passado, como eu, não vivem uma realidade de pegar uma doença dessas muito perigosas e morrer por ela, certo? Não estou dizendo que isso não existe, ainda existe muita coisa, muito problema, muitos ligados a subdesenvolvimento, falta de higiene, etc. e tal. Mas o mundo, de grande forma, foi mudado a partir de um dado momento. Então, que momento é esse? No momento em que se descobre o que são doenças. O que são essas doenças infecciosas? Porque não é óbvio que seja. Porque você só tem os sintomas, não é certo? Então, você tinha lá aquela figura do médico na época do fim da Idade Média, com aquele bicão e tudo mais, certo? Não tinha como saber como é que a peste é transmitida, certo? Ele não sabe o que é peste, o que é isso, o que é essa doença. Como é que uma pessoa... O que acontece com uma pessoa que ela morre, não é certo?
Hoje a gente olha para isso, a gente tem um monte de explicações, tá certo? Mas na época não era possível. E a gente não deve cometer um erro, né? É um erro básico, se você conversar com qualquer historiador, que é julgar o passado pelos conhecimentos que você tem no presente, porque certo? Não é que o cara é uma besta, certo? Bom, enfim. Então, o que são doenças é uma coisa que, estamos falando de doenças infecciosas aqui, é uma coisa que se descobre só nos meados do século XIX, certo? Através dos trabalhos, basicamente, de Pasteur e, concomitantemente, de Robert Koch, né? Um francês e um alemão, certo? Que descobrem que doenças infecciosas são provocadas por pequenos seres vivos, microscópicos, que você nunca viu na vida, e que entram dentro do seu corpo e te deixam doente. Não é uma forma incrível de você... Isso é uma descoberta fantástica. Isso é uma descoberta que nenhum argumento de simples bom senso ia descobrir. Você precisa, para isso, ter descobertas prévias, como microscópios, por exemplo, certo? Tem que ter desenvolvimento da óptica primeiro, certo? E você tem muitos passos em um ambiente científico que te façam levantar essa hipótese e buscar a confirmação dela. A partir, então, já dos 1870, por aí, você começa a descobrir que as diferentes doenças têm diferentes agentes infecciosos, certo? Então, você descobre que tem bactérias, né? As principais seriam bactérias, protozoários e vírus, certo? Você descobre isso e então você já sabe o que provoca a doença. Mas existe um passo científico muito diferente a ser dado, que é a descoberta de como você adquire aqueles micro-organismos que estão no seu corpo. Certo? Isso é diferente de saber só o que é. Se o cara está com cólera, está indo lá uma bactéria, o Vibrio cholerae. Certo? Mas, bom, como é que isso chegou lá? Como é que entrou, certo? Como é que entrou na pessoa, certo? Como é que é a rota de contágio? Né? E isso é muito difícil de saber. Pega o caso da peste, certo? O caso da peste, sei lá, eu morro de peste aqui, o outro cara, que eu nunca vi na vida, lá do outro lado da rua, morre depois. Ele me viu. Como é que eu posso ser a fonte de contágio dele? Era, por isso que achavam que era pelo... Bom, a única coisa pode ser o vento que foi lá. Não era uma hipótese tão fora, se você não sabia quais são as possibilidades de rota de contágio. Então, determinar as rotas de contágio foi uma das coisas mais marcantes do século XIX. Né? A cólera, por exemplo, que era muito importante, descobriu-se que ela é transmitida pela água que não é tratada. Certo? E você está com bactéria e que você basicamente bebe aquilo, certo? Quem levantou essa hipótese foi um tal de C.P. Snow, na Inglaterra, que ninguém queria acreditar nele, certo? Existem várias histórias escabrosas de descobertas que a comunidade médica rejeitou assim, liminarmente. Pá, não quero nem saber, certo? A principal foi uma história que aconteceu em Viena, certo? Ainda mais para o meio mesmo do século XIX, que é uma história inacreditável de um sujeito que chama-se Ignaz Semmelweis. E havia duas maternidades lá, certo? E uma tinha uma quantidade de mortos e de mulheres que morriam e de bebês que morriam muito maior que a outra. Certo? E ele desconfiou que isso fosse por causa de ter um necrotério do lado. Certo? Então ele achava que, bom, será que essa razão aí, pode ser, a pessoa tem um tipo de febre, etc. e tal, e morre. E, é uma infecção, quer dizer, ele não sabia o que era uma infecção, isso é antes do Pasteur, mas ele tem algo lá que os caras saem do necrotério e vão fazer parto. Ele propôs a coisa mais óbvia do mundo.
lava a mão. Certo? Ele foi ridicularizado. E depois, ele gerou um outro hospital em que ele implementou isso e praticamente não teve mais mortes. Mesmo assim, ele não foi reconhecido. Certo? Ele acaba louco na vida, ele ficou louco. Não é possível que as pessoas não percebam que lavar a mão é o suficiente. Sabe? Então, enfim, essas são questões, né, de saber a rota das doenças. Cólera também passou por essas questões, em que existe um dos casos mais assim, famosos, foi na cidade de Hamburgo, na Alemanha, que teve uma epidemia de cólera. Só que tinha uma cidade, que hoje é um bairro de Hamburgo, chama Altona, que as autoridades locais tinham resolvido já tratar a água. E não teve cólera lá, e teve a todo ao redor. Certo? Então, aí você vê que saber a rota faz com que você possa prevenir. Se é pela água que não está tratada, bom, tratamento de água, certo? E assim, vários casos. O caso final, mais glorioso assim, disso tudo, é a descoberta de como se transmite peste bubônica. Peste bubônica é uma bactéria que chama Yersinia pestis, e ela é transmitida pela pulga do rato. Você precisa da pulga, você precisa do rato, enfim, a pessoa, certo? Então, tinha-se alguma ideia de que o rato estava associado com a peste, porque muitas vezes você tinha epidemia de peste, desde a Idade Média, precedida de morte de ratos. Certo? Basicamente, você tem um processo que morrem muitos ratos, essas pulgas proliferam e procuram um outro hospedeiro, que no caso é o homem. Mas não se sabia da pulga. Isso foi descoberto por um cara, chamado Simon, do Instituto Pasteur, trabalhando na Índia, de que a pulga era o segundo, é uma coisa complexa, não é transmitida nem diretamente, nem só através de um intermediário, dois intermediários, certo? E isso, claro, te diz, bom, então, nada de pulga, certo? Tira as pulgas daí. Né? Então, com isso você já tem uma indicação de que medidas de higiene têm efeitos de saúde. Certo? Isso vem do fato de você saber como é que você pega as doenças. Certo? Um passo mais fundamental depois é saber como curar as doenças. E isso é muito mais difícil, porque fala assim, tá, eu sei lá, que tal doença, né, é uma bactéria. Muito bem. Demorou mais algumas décadas para se descobrir a penicilina. Certo? E aí, com antibióticos, você basicamente consegue curar doenças. Você também pode evitar através da vacinação, e também, mais ou menos no fim do século retrasado, século XIX, que se começa a entender como é que faz as vacinas, uma vez que você entende o que é a vacina, o que são os micro-organismos, etc., então você consegue fazer vacinas. E é assim que assim acabou com peste. Você tem quase peste mais no mundo, certo? Existe um pouco de peste bubônica em regiões muito desertas, umas coisas assim, quer dizer, basicamente no Cazaquistão e nos Estados Unidos, naquela região do Arizona e tudo mais, tem uns casos esporádicos, tá certo? Mas se você tem acesso a medicamentos, você sobrevive, não tem problema. Certo? Tuberculose ainda é um problema muito grave no mundo, mas em grande parte deixou de ser uma das principais causas de morte. O problema da tuberculose existe uma vacina, mas não existe em todos os países, sobretudo nos países mais pobres, um programa de vacinação suficientemente grande e abrangente que vacine todo mundo. Certo? Mas, mesmo assim, já houve um grande avanço quanto a isso. Né? Muito bem. Então, quer dizer, isso é para dar uma ideia, quer dizer, de qual é o ambiente das coisas que se está
tratando. É uma das maiores conquistas do método científico, certo? É isso que também tem que ser pensado, certo? Quando você determina as coisas usando hipóteses, buscando comprovar hipóteses no laboratório, retornando para a teoria e da teoria de volta para a experiência e a observação e tudo mais. Todo esse processo que é típico da ciência, certo? É o que faz com que a vida das pessoas hoje seja o que é, em termos de doenças infecciosas. Certo? Bom, existem outras doenças infecciosas que lá pelos anos 60, 70, tem uma frase de alguém que acho que alguém ligado à saúde pública americana importante, dizendo que o mundo não vai mais ter doenças infecciosas. Ele deve ter se arrependido amargamente da sua frase, porque hoje, a partir dos anos 80, sobretudo, mas também hoje, existem duas classes de doenças infecciosas que são muito alarmantes às vezes, certo? Uma são chamadas doenças infecciosas negligenciadas. Existe uma série de doenças que, como elas são comuns em países pobres e tudo mais, não há desenvolvimento forte de medicina e de métodos de combate a essas doenças, certo? Então, né, quer dizer, não existe um esforço muito grande para combater, sei lá, doença de Chagas, certo? A mesma dengue é visto como uma doença negligenciada em grande parte e alguns tipos de malária, certo? Malária é uma doença que houve um esforço mundial para acabar com a malária, né? Houve um programa de erradicação da malária que não deu certo, né? A malária tem basicamente a malária é transmitida por um mosquito, que é um mosquito que é do gênero Anopheles, né? Tem vários tipos de Anopheles, mas não importa, certo? Agora, e que transmite esse protozoário, certo? O protozoário é uma coisa unicelular, mas que tem núcleo, né? É um eucariote. E que tem basicamente dois grandes tipos de malária. Uma é falciparum, que chama-se Plasmodium falciparum, e outra chama-se Plasmodium vivax. A falciparum mata muito. A vivax, não. Sabe? No Brasil tem bastante vivax e tem pouco falciparum. Por isso que a gente não ouve falar tanto de morte de malária, porque muita gente tem na região norte de malária. Mas, enfim, ele vive com aquilo, porque aquilo tem recaídas, etc. e tal, mas não é causa-morte. Quando a gente ouve falar das milhares e centenas de milhares de pessoas que morrem anualmente de malária, em geral, é devido a falciparum na África. Tentou-se eliminar isso com inseticidas, tá? Que é o DDT. Só que descobriu-se que o DDT é um inseticida tão potente que ele afetava totalmente as redes ecológicas, tudo, tá certo? Existe um famoso livro, eu acho que é dos anos 60, que chama-se A Primavera Silenciosa. Não tinha mais pássaro, não tinha não sei o que em muitos lugares nos Estados Unidos, porque havia o uso desse inseticida também para razões agriculturais, sobretudo, e ele foi proibido mundialmente, e isso desarmou o programa de erradicação da malária. De qualquer forma, esse programa não daria certo desse jeito, porque não se conhecia bem na época, mas existe, em relação a inseticidas ou, enfim, a antibióticos, né, você acaba tendo variantes da doença que são resistentes àquele doença. Muito bem. Ok. Então, posto isso, nós vamos nos deter aqui. Não é uma aula de medicina, isso foi só para todo mundo chocado com as doenças aqui. Que horror, ainda bem que eu escapei, né, não sei o quê. Eu tenho até uma lista de doenças aqui, que é uma verdadeira lista do inferno. Assim, tem cólera, peste bubônica, tifo, tuberculose, gripe, coqueluche,
cachumba, dengue, malária, enfim, sarampo, certo? Bom, muito bem. Então, ótimo, escapamos todos. Muito bem. E como fazer... desculpe, eu comecei falando das doenças negligenciadas, mas tem uma outra categoria que eu queria levantar, que é as novas doenças emergentes. E isso é um negócio que se tem muito, mas muito medo. Por quê? E a gente teve exemplos de doenças emergentes que surgiram, que eram desconhecidas, são novas. Existem algumas que são reemergentes, que não existiam mais, que voltam. Mas algumas são novas, e aí tem que se fazer um esforço de adaptação muito grande para combatê-las, sobretudo se elas forem de alta mortalidade, né? O caso mais eminente foi a síndrome respiratória grave, né? É o SARS, né? SARS, escreve assim. Esqueci o S aqui, né? Acute Respiratory Syndrome. E isso aí é uma doença que vai por contato aéreo. Isso é muito perigoso. E essa doença surgiu, quer dizer, deu-se notícia disso, se não me engano, em Hong Kong, certo? E Hong Kong é um hub, né, de aeroporto e tudo mais, etc. e tal, e essas doenças viajam de avião, certo? A pessoa sai e houve um esforço mundial para conter, enfim, foi contida, certo? Mas se não há esse esforço de grandíssimo custo, muitas vezes, etc. e tal, essas doenças podem ser muito, muito importantes, como teve também a da gripe suína. Então, o mundo não está livre de novas doenças, né? Vocês poderiam pensar, de onde vêm as novas doenças? Como é que surge um novo vírus? De onde que vem um novo vírus, uma bactéria, um negócio que pega a gente? Diga. Às vezes uma bactéria que ela era mais fraca, por exemplo, quando você toma um antibiótico e não termina ele até o final, você pode acabar fortalecendo aquela bactéria e criar uma Isso é uma das coisas. Inclusive, é considerada uma doença emergente, que é a bactérias superresistentes, né? Bactérias superresistentes vêm do fato que é um processo evolucionário, né? As pessoas pensam muito, mas é questão que você tem, bactérias se reproduzem, tá certo? Elas têm uma taxa de reprodução razoavelmente alta e uma taxa de mutação razoavelmente alta também. Então, elas têm mutações, certo? E algumas mutações podem ser tais que a bactéria se torne resistente àquele antibiótico que está sendo usado. Aí você vai lá, mata todo mundo, menos ela se reproduz e aí você tem a bactéria resistente, certo? Então, isso é um dos grandes problemas, porque aí você vai lá e põe outro, e outro, mas sempre acaba surgindo uma outra, certo? Aí existem, hoje em dia, outras coisas que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, botar um tipo de vírus dentro da pessoa e esse vírus que ataca a bactéria, tá certo? Mas o vírus não pode fazer mal também. Enfim. Então, mais ideias. Como é que surge um negócio novo? Lá em cima, depois você. Uma maneira de contágio de algum vírus ou bactéria que seja de alguma outra espécie animal que consiga passar para mim? Isso é uma coisa. Você ia falar o quê? Por problemas contemporâneos nossos. Então, por exemplo, uma situação um problema que não tinha naquela época e agora tem, isso pode gerar algum novo vírus, que no caso só tem agora por causa de um problema contemporâneo nosso. Poderia ser. A maioria das vezes é mais pelo lado de um fenômeno que em inglês se chama de spillover de outras espécies. Por quê? Muitos das nossas doenças, dos micro-organismos que nós falamos doentes, eles têm repositórios animais, eles existem em animais, tá certo? E muitas vezes tem outros que existem lá que não é uma doença para a gente, tá certo? Mas que uma mutação dessas, de repente, é uma doença para a gente e
essa mutação consegue infectar os humanos, que é o caso que o mais claro foi o da AIDS. Sabe? Vem de macaco, existiam macacos que tinham essa doença, não pegava, mas um dia teve um spillover, certo? É claro que também tem coisas do tipo assim, as condições ambientais, sanitárias que propiciem, né, que, por exemplo, seria o caso das bactérias resistentes. Elas só existem porque existe uma limpeza muito grande, né, uma série de coisas que a gente sei lá, né, você pode ter, por exemplo, situações que uma certa bactéria não é problemática para a gente, porque algo, por exemplo, como nossa flora, né, as bactérias que habitam na gente, são tais que elas, eventualmente, têm uma vantagem competitiva, lembra da aula passada, e eliminem aquela coisa, certo? Aí você vai lá e você mata a sua bactéria, que é por algum motivo, e aí você tem a emergência da outra, certo? Então, tem uma série de coisas desse tipo, né? Então, de fato, a maioria, mas essas novas doenças infecciosas, o SARS, AIDS, etc. e tal, elas vêm por reservatórios animais. E isto nos leva também a um outro comentário, que é a questão de erradicação de doenças. Uma coisa é você dominar uma doença, uma coisa é não ter casos, outra coisa é erradicar. Mundialmente, não tem mais. Só temos um exemplo. Alguém sabe qual é o exemplo? Varíola. Varíola, e sabe por que varíola é erradicável? Não tem em animais, só é totalmente humana. Qualquer doença que também tem em animais, tem um reservatório e sempre pode acabar tendo novos casos. Como surgiu a varíola selecionada humana? Eu não sei a história evolutiva da varíola, deve ser coevolução. Coevolução são as adaptações mútuas entre duas espécies, tá certo? De tal forma que o exemplo típico é o do leão e da gazela, tá certo? O leão que corre mais pega mais gazela, tá certo? Mas aí as gazelas correm mais e mais ainda, então as gazelas mais rápidas é que sobrevivem, certo? Aí o leão corre mais não sei o que, faz com que tenha gazelas muito rápidas, porque né, então, enfim, então você tem processos coevolutivos, certo? E muitas vezes pode ser isso, mas eu não tenho certeza do caso específico da varíola, certo? Bom, muito bem. Então, ok. Então vamos começar a fazer algumas contas, não? E tal. Nós gostaríamos de abordar a epidemiologia das doenças. Nós não vamos falar aqui de cura, de como se cura ou a parte médica das doenças. A gente quer considerar uma população, tipicamente estamos falando em população humana, mas eventualmente poderiam ser animais, eu vou até fazer comentários sobre isso, uma população humana, e essa população humana pode estar sujeita a ter uma epidemia nessa população humana. Certo? A forma como eu vou descrever isso é através de um sistema de classificação das pessoas em compartimentos. Certo? Então, eu vou dizer que as pessoas podem estar, no caso mais simples que eu vou fazer, eles podem estar em três estados. A pessoa pode ser susceptível, ou seja, a pessoa não tem doença e pode pegar a doença. Ela pode ser infectada e infectante, tá certo? Então, são três, né? Vou escrever aqui para não ficar susceptível e de infeccioso e R de recuperado. Que adquiriu imunidade. Isso vale para todas as doenças? Não, não vale para todas as doenças. Tem doenças que não têm recuperados. Tem doenças que têm, depois da pessoa teve a doença, ela volta a ter possivelmente a doença, então não tem o R. Tem doenças em que você tem períodos latentes muito grandes, então você tem que ter um novo compartimento daqueles que
foram expostos, mas ainda não tem sinais. Então, dá para fazer um monte de coisas, para fazer o mais simples, que é dividir a população, que no caso vai ser pensada como sendo população humana, numa dada região, num dado local de interesse, em 3 caixinhas. E eu vou associar a letra S ao número de susceptíveis, a letra I ao número de infecciosos e a letra R ao número de recuperados. E cada um desses vai ser uma função do tempo, porque uma epidemia é exatamente a dinâmica que eu tenho. Por exemplo, não tenho nenhum caso, aí eu tenho crescimento do número de casos e depois, sei lá, a diminuição do número de casos, enfim, conforme for, tá certo? Então, esses caras aqui são funções do tempo. E como na aula passada, quando você vê que isso aqui é parecido com um pouquinho com a ecologia, certo? Eu considero uma população, aqui eu considero classes da população, e agora eu quero saber como variam as classes dessa população no tempo, tá certo? Bom, então, é isso que nós queremos fazer, saber como variam essas classes de população no tempo. Muito bem. Essa é a questão. Está claro que isso, porque se não tiver claro isso, eu vou ter que explicar. Alguém acha que está tudo bem. Você pega uma população, sei lá, a população das pessoas nessa sala, você considera uma dada doença, não sabe? Aí você fala, bom, todo mundo aqui pode pegar essa doença? Ou todos aqui que podem pegar essa doença são susceptíveis. Se alguém aqui tem essa doença, essa é a classe dos infectados. Tem 5 pessoas, então 5 pessoas. E se alguém já teve e é imune, tem mais 10. Então é a classe dos recuperados, certo? Muito bem. Então são essas as classes, são as classes epidemiológicas, que eu posso ilustrar aqui através de um slide também. Ter deixado já aberto aqui. Né? Tipicamente, o que você tem em muitas doenças, né? Você tem um tempo de infecção, tá certo? Então, as pessoas que não estão infectadas são as susceptíveis, e aí você tem uma dinâmica do patógeno na pessoa, tá certo? Né? Em geral, você tem uma produção grande de patógenos, depois você tem uma resposta imune, e essas curvas são mais ou menos desse tipo para a maioria das doenças, né? Algumas não são, mas enfim. Né? Então, se você olhar aqui bem no comecinho, tá certo? Você tem o chamado período latente, tá certo? Em que você está infectado, mas tem pouco patógeno e você nem sabe que está infectado, tá certo? Que corresponde clinicamente ao tempo de incubação, certo? É período latente. Depois tem uma parte em que você você tem a doença e você pode infectar porque você tem muito patógeno, certo? E depois disso, você se torna um recuperado, porque num dado momento o patógeno passou a ter pouco patógeno em você e você já não transmite mais. Mesmo que você ainda tenha sintomas, talvez você não transmita mais. Então, diga. Você vai colocar esse slide no site? Eu posso colocar, não ia colocar, mas esse aqui é para quem lê inglês, esse curso é maravilhoso. É um curso que a gente teve aqui em 2012, de uma cientista italiana. Coloca para nós, por favor. Oi? Coloca para nós, por favor, no site. Sim, podemos pôr. Muito bem. Então, isso é mais ou menos, né, a ideia, por que você tem esses estágios, só que nós não vamos usar o período latente aqui, certo? Por quê? Porque a gente quer fazer coisas mais simples. Muito bem, é isso. Então, a gente quer simular, de alguma forma, como é que deve ser essa dinâmica. E para isso, vocês sabem que toda aula tem que ter alguma festa aqui, certo? Então, vai ter jogar moeda e umas coisas desse tipo, porque nós vamos fazer uma simulação não computacional, mas nem por isso menos eletrizante de uma doença epidêmica. Então, a gente
vai considerar uma população de 24 pessoas, tá certo? E eu vou desenhar 24 bolinhas aqui. E vou botar números neles, o nome do cara é o número, aqui embaixo. Muito bem. Todos eles são susceptíveis no tempo t igual a 0, certo? Vou fazer uma tabela de tempos aqui. Certo? Então, no tempo t igual a 0, não tem... Bom, eu não vou chamar de 0, mas... Peraí. No início não tem nenhum. Eu vou introduzir uma pessoa infecciosa. Chegou lá, o cara está com aquela infecção, certo? A gente vai sortear um número aqui ao acaso, é o 18. Então, esse cara aqui é infeccioso. Muito bem. No tempo t igual a 0, esse é o começo da epidemia. 0. Número de infecciosos é 1. Muito bem. Nós vamos fazer a seguinte regra. No tempo seguinte, próximo sorteio, certo? Eu vou sortear 3 outras pessoas com as quais ele pode ter contato. Então, eu estou supondo que a pessoa tem, em média, 3 contatos por passo de tempo, tá certo? Pode ser, por exemplo, um dia. Eu vou usar 3, tá certo? Isso é fundamental lembrar. Eu estou assumindo que a pessoa tem um certo número de contatos por dia, certo? Isso não vale para animais, em geral. Animal não tem estrutura social. Isso vem da nossa estrutura social. Você pode morar numa cidade pequena ou numa megalópole. O número de contatos que você tem é determinado pelas redes de contatos sociais, certo? E isso faz com que doenças... Em São Paulo, sei lá, as doenças tenham a mesma dinâmica que numa cidade pequena. Porque, no fundo, as pessoas, tá certo? Têm mais ou menos os mesmos contatos, mais ou menos os hábitos, etc. E tal, né? Então, cada passo de tempo, 3 contatos. E para cada contato eu vou sortear com probabilidade meio que aquele contato é infeccioso ou não. Tá certo? Muito bem. Então, e é assim, esse cara, ele é infeccioso, tá certo? Aqui, tá certo? Aí, no tempo 2 ele infecta, e no tempo 3, em 2 passos, ele passa recuperado. Tá certo? Então, tem uma dinâmica susceptível, infectado, recuperado. O cara é infectado, no passo seguinte ele pode infeccionar as pessoas, e no outro passo ele já recupera. Então, tem o tempo de recuperação, que é o tempo de quanto dura a doença, certo? A nossa doença dura 2 passos do tempo, tá certo? Bom, então vamos lá. Sorteei 3 aqui, que vão... Muito bem. O 20, o 7 e o 4. Vamos ver o 4. Se der cara, é infeccioso. Deu coroa. Nossa, isso aqui é tão ruim. Deu cara. Então, o 4 é infeccioso. Certo? Só que eu vou botar uma estrela nesse cara aqui, para lembrar que na próxima ele já está recuperado, enquanto que esse aqui na próxima ainda não recupera. Tá bom? Muito bem. O 7. Vai longe isso aqui, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, mas vocês vão logo começar a perceber o que vai acontecer. Então, também pegou. O 7 pegou. Infeccionado. Os que não tem nada é porque não tem nada, certo? E o 20 também pegou. Nossa, esse cara é do mal, cara. Muito bem.
Então, tem quantos? Tem 4. No tempo t igual a 1, 4. Próximo passo. Primeiro, recuperar esse cara aqui. Ele ficou bom. E esses aqui ganham estrelinha, porque agora são eles as fontes das infecções. Certo? Tem 3 caras. Para cada um deles tem 3 contatos. Vamos começar com o cara lá de cima. Vai longe. Mas é legal. Então, o 4 teve contato com o 2 e... Deu coroa. Então, não pegou. Teve contato com 3 também e deu coroa, não pegou. E deu cara para o 17, que pegou. Muito bem. Agora temos o 7. O 7 tem contato com o 11, não pegou. Com o 18, não pegou. E com o 21, não pegou. Então, beleza, ele não infectou ninguém. E o 20... Será que eu vou dar azar de pegar um desses outliers e o negócio não dá certo? Porque tem um lado, né? Que nem outro dia alguém tirou todas as moedas cara, não sei o quê, certo? Bom, mas espero que eu não dê esse azar aqui, que não deu nada certo. Né? Bom, então, o 18... então, ó, eu peguei esse aqui e saiu o 18, mas o 18 é imune. Nem precisava ter jogado. O 13... pegou essa doença. Tá certo? Aqui. Tá certo? Não, esse é o 20, né? Que eu estou sorteando. E o 14. Pegou. Muito bem. Então, tem quantos infectados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos epidemia acontecendo. Tá certo? Muito bem. Próximo passo. Recuperar esses caras aqui. E eu tenho 3 infecciosos aqui, que ganham estrelas. Certo? Ganham estrelas. Muito bem. O primeiro deles é o 14, sorteado para ele o 15, e o 15 pegou. O 3 escapou, e o 11 pegou. Esse foi esse aqui. Agora o 13. O 13 vai ter contato com o 6. Não pegou. Com 24. Não pegou. E com 21. Não pegou. Certo? Esse cara não é bom de transmissão. E o 17... vai ter mais contatos aqui. Com 1. Aí debaixo do papel. Pegou. O 21, que já escapou uma vez, não é? Mas não escapou a segunda. E o 14, que já está. Pronto. Já está, não é certo? Contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi? 7. Vamos lá. Recupera esses. Próximo passo de tempo. E recupera esse. Recupera esse. Tem mais outro com estrela? Não, né?
Eu tenho 1, 2, 3. Eu perdi algum? Ah, não. Aqui vai a estrela, né? Aqui, 2. Aqui embaixo, certo? 21. Tenho 4 infecciosos. Vamos lá. Vamos começar com 1. 1 tem contato com 19. Pegou. Com 15, que já está. E com 4, que já está. Começa a pensar interessante, certo? Vocês já perceberam a dinâmica. Eles não conseguem mais infectar tanta gente. Por quê? Porque ou está imune ou já está infectado, certo? Bom. O próximo aqui é o 15. O 15 eu sorteei o 23, que escapou. O 22, que pegou. E o 16, que está aí, que não pegou. Certo? Esse foi o 15, né? Então agora é o 11. O 11 pegou o 16, que já escapou uma vez. Vamos ver se escapa outra vez. Não, não escapa não. Aí, pegou aqui, tá certo? O 4, que é recuperado, e o 6, que pegou. Muito bem. E, por fim, o 21, que não... que é com o 11. O 11 nem precisava, o 14 também não precisava, e o 21 também não precisava. Então, esse cara nem tem... Todos os contatos dele não cria novos, tá certo? Contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 1, esqueci daquele, né? 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Ainda. Percebem que começou a diminuir um pouco, tá certo? A velocidade. Vamos ver o que acontece agora. Primeiro, recuperado. 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 Muito bem. Tem mais uma estrela? Tem que pôr as estrelas, certo? Exato. Tem uma estrela aqui. 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 E aqui. Nossa, essa epidemia está pesada. Muito bem. O 6. Tirou o 18, que já está. O próprio 6, então eu tenho que ressortear, não pode considerar esse. Melhor fazer assim. Ressorteou. 15. E já está. 14 que já está. Então esse cara não teve contato que espalhe doença. O 16 pegou 21, que já está. O 12 que a gente vai sortear. Pegou. E o 9, que não pegou. Tá certo? E, por fim, o 19, que eu vou sortear 3. O 18, que já está. 23, tem que sortear. Não pegou. E o 4, que já está. Certo? Então... Não, esse era o 22. Não, era 18. 19, desculpa. Eu sorteei... Eu tenho uma... Falta 22? Tá bom, eu...
creio realmente em vocês. Saiu o 20, que já está. O 3, que vamos sortear. Põe ela de novo. Pegou. Flexionou. E o 24. Não pegou. Muito bem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuperações. Recuperação. Certo? Estrelinha só no 12 e no 3, certo? Muito bem, estamos chegando ao fim. Vamos lá, o 3. Saiu 8. Pegou. O 12 já está. E o 18 já está. Certo? E aí temos o 12 aqui, tem que sortear 3. 14, que já está. 23, esse já escapou várias vezes. Não pegou. E o 9. Pegou. Então, manteve em 4. Foi para 4, certo? 4. Ok? Muito bem. Recuperação. Recuperação. E esses dois são os infecciosos, certo? Muito bem. O 9 saiu 7, que já está. 15, que já está. E 6, que já está. Então, 8. Saiu 5, que não pegou. 23, não pegou. E 16 que está. Então, tem 2. E passa 8, tá certo? 0. Certo? Porque no próximo passo, esses recuperam, né? Recuperam. Não tem ninguém para infectar. E nós sobramos com 5 susceptíveis no fim. A epidemia passou, nem todo mundo pegou. Certo? Por quê? Porque o processo é tal que, certo? Num dado momento, você tem ou infectados ou recuperados em tamanho tão grande que não tem para quem transmitir, certo? E alguns que ou deram sorte, bom, talvez eles não tenham nenhum contato social, talvez, aqui no caso, nunca foi sorteado o número, né? Cara isolado do mundo, mas, ou tinha algum tipo de, enfim, deram sorte, certo? E aqui a gente simulou uma epidemia que tem uma taxa média de contato por unidade de tempo, que eu vou usar essa notação aqui, taxa média de contato, o número de contatos por unidade de tempo, e a taxa média aqui é 3, mas isso é meio besteira falar, porque ela é exatamente 3, não é que média, ela é 3, certo? Mas nas populações a gente sabe que isso não é verdade, certo? Nem todo mundo tem o mesmo número de contatos, eu fiz simplificado, certo? O que eu poderia ter feito é também sortear o número de contatos a cada passo do tempo que aquela pessoa vai ter. Só que eu tenho que sortear isso com mais chances para uma coisa e menos chances para outra, tá certo? Isso teria sido uma possibilidade, mas assim, aí não acaba nunca, certo? Bom, então a gente tem isso aqui. A gente tem
uma coisa que o pessoal chama de beta, está esse número médio de contatos por unidade de tempo, certo? Em cada passo. Beta é a probabilidade de um contato ser infeccioso, certo? Probabilidade. E aqui foi meio, por causa da moeda, certo? Todo mundo concorda? Toda vez que eu falar, tem um contato, eu com ele, joga a moeda, certo? Metade das chances, a probabilidade é infecção, metade das chances é não infecção. Então, a probabilidade de contato de um contato ser infeccioso. E eu tenho um tempo de recuperação, que aqui é 2, que é o tempo de recuperação. Né? O sujeito pega no passo, sei lá, 1, no passo 2 ele está doente, infectando, no passo 3 ele está recuperado. Então, são 2 passos de tempo, certo? É um tempo de infecção. Isso foi feito numa população, e vocês não imaginam quantas vezes eu treinei isso aqui. Não, porque eu achava que dava para fazer com 10. Com 10, você tem um efeito chamado efeito de pequena amostra, de número pequeno. Então, várias vezes, você acaba tendo, todo mundo tem a coisa. Por outro lado, você faz com 50, a gente passa o dia fazendo, certo? Então, esse 24 aí foi a custo de tentar achar uma coisa que dá para fazer uns 15 minutos. Assim. Bom, mas veja, isso que nós fizemos aqui foi uma caricatura de epidemia numa população de 24 pessoas, com essas propriedades de ter esses 3 estados. Né? Esse é um modelo que, no linguajar epidemiológico, se diz é um modelo SIR. Susceptível, infectado, recuperado. Existem outros, por exemplo, SIS, susceptível, infectado, susceptível, o cara volta à susceptibilidade. Existem outros também que é susceptível, infectado, recuperado, susceptível, perda de imunidade também. A gente não tem isso aí no modelo, certo? A gente tem só esses 3 estágios e a imunidade é para sempre, certo? Muito bem. Mas essas características aqui são características que você pode associar tipicamente a populações, tá certo? Então, quantidade de contatos possíveis, um dia, a média, a chance, a infecciosidade daquela doença, tá certo? Né? Você chega muito perto, a chance é muito grande de transmitir, ou menos grande de transmitir, está no beta, tá certo? Aqui a gente tinha meio porque era fácil fazer com a moeda, certo? E o tempo que demora para recuperar, certo? Então, claro que a doença vai se espalhar mais numa população se esse número for maior, se esse beta for maior e se esse R for maior, certo? Agora, ia falar? Bom, então, enfim. Agora, o que poderia acontecer? Nós não vamos fazer essa conta, porque a gente vai ficar cansado de fazer a simulação. Se vocês quiserem, vocês fazem. Vocês arranjam, por exemplo, um dado em vez da moeda, e você atribui uma probabilidade 1/6 de pegar a doença e 5/6 de não pegar a doença em cada contato. Então, é uma probabilidade menor da doença chegar. Certo? A gente poderia ter feito isso. Em vez de sortear aqui, eu ia sortear usando um dado, se desse um infeccioso, se desse qualquer outro número não infeccioso. Então, o beta, em vez de ser meio, seria 1/6. Ou podia fazer 1/3, sei lá, 1 e 2 é infeccioso, etc. Mas se você fizer, o que vocês acham que vai acontecer se você fizer com 1/6? Se o contato infeccioso tiver uma probabilidade muito menor de acontecer. Mais ou menos. Entre aspas. Sim. O número de suscetíveis é maior. Então, o número de suscetíveis ser maior ou não, a gente já vai ver, não vai afetar. Ter mais suscetíveis
vai ter um número maior de pessoas infectadas, mas a proporção de pessoas infectadas nessa população, seja esse número grande ou pequeno, vai ser a mesma. E é isso que eu estava falando, a doença em São Paulo, não é que o número de pessoas infectadas em São Paulo, sei lá, gripe, talvez seja 10 vezes o número das pessoas infectadas em Campinas, mas se você olhar a quantidade, a proporção de infectados em São Paulo, a proporção de infectados em Campinas, é a mesma. Não é porque aqui tem 10 vezes mais que vai ter uma proporção maior. Certo? Então, números susceptíveis, ele é diferente. Bom, diga, e que mais? O que vocês acham se eu usar um sexto? Vai aumentar a quantidade de tempo que fica falando isso? Não, o resto fica tudo igual, só quero mexer isso aqui para baixo. Suponha que eu tivesse começado, né, com 1, tá certo? Bom, jogasse o dado, tá certo? Então, já existe ele tem 3 contatos, tá certo? Então, eu já tinha feito as coisas mais ou menos de garantir que ia, né, você vai ter 3 contatos, 3 sorteios, tá certo? A chance de nunca dar, então você vai ter 3 contatos e um sorteio de... Você vai jogar a moeda 3 vezes, né? Isso. No primeiro passo, né? Tem a gente escolhe 3 contatos e joga a moeda 3 vezes. Então, em 3 vezes, poderia ter acontecido de nunca não ter dado nenhuma cara. Certo? Agora, é muito mais provável que isso aconteça se a chance for, em vez de meio, for 1/6. Então, existe uma chance muito maior de me infectar o primeiro e ficar por lá mesmo. Certo? Porque a chance de infectar o segundo é baixa. Mas suponha que infectou. Certo? Primeiro, vai infectar menos. E cada um desses tem uma probabilidade menor de infectar os outros. Então, vai existir a situação, se esse beta for suficientemente pequeno, ou seja, a probabilidade de infecção for suficientemente pequena, de que não tem epidemia. De que você chega com sei lá, ou alguns infectados iniciais e o negócio não vai para frente, ele fica restrito, ele se torna um surto e não uma epidemia. Certo? Então, isso é fundamental. Esse beta aqui, ele vai calibrar. E se esse beta for suficientemente pequeno, essa população pode se tornar, de certa forma, imune à epidemia. Certo? Mesmo não estando imunizada, certo? Mas a epidemia não consegue se propagar dentro dessa população. Certo? É o que muitas vezes a gente ouve falar. Teve um caso, não sei, de uma doença estrambótica qualquer, com um cara lá, certo? Mas não gerou uma epidemia. Certo? Porque não transmitiu. Certo? Então, na segunda parte dessa aula, nós vamos nos dedicar a fazer uma matemática qualquer, bem simples, para, a partir desses caras aqui, e de caras parecidos, tá certo? Decidir qual é uma condição sobre esses caras, tal que, dada uma população, agora pensa numa população grande, não esses 24, uma população, um infeccioso, uma dada doença, não consegue invadir essa população. Ela fica restrita a um pouco número de casos. Certo? E não há uma epidemia. Certo? O número de casos não cresce. Certo? Então, essa vai ser a parte fundamental da segunda parte. Diga. Uma pandemia implicaria num beta bem próximo de 1? Não necessariamente a pandemia, porque, pelo contrário, quer dizer, o valor de beta não é tão importante. Eu vou mostrar uma combinação desses caras que é o importante, vai ser chamado R0. Certo? Beta não precisa estar perto de 1, certo? Tem coisas que fazem uma doença ser mais ou menos perigosa, tá certo? É claro que um beta tem que ser suficientemente alto para existir epidemia, tá certo?
Mas uma vez existindo, ela pode se espalhar numa velocidade talvez menor ou maior pelo mundo inteiro, em princípio, tá certo? Então, não é porque a pandemia que necessariamente o beta é muito maior, certo? É claro que existem coisas como, intuitivamente, são alta infectividade, né? Eu falei dessa doença, estava escrito aqui, SARS, né? Síndrome respiratória aguda, que tinha uma alta infectividade, tá certo? No tal do hotel de Hong Kong, aparentemente a gente pegou isso pelos tubos de ventilação do outro apartamento. Então, um cara 3 andares abaixo está com a doença e ele acabou infectando gente em cima, gente no ônibus, era muito infeccioso, certo? Então, claro que isso torna ela o progresso dela é muito rápido, certo? Bom, então, ok. Então, nossa missão para a segunda parte, eletrizante, é achar condições para que eu consiga entender quando é que uma população não pode ser invadida por um dado patógeno, certo? E com isso nós vamos, a partir dessas condições, poder discutir como fazer, que medidas de saúde pública eu posso fazer baseado na minha conta, que protejam a população. Isso vai envolver quarentena, vacinação, etc. e tal. Certo? Então, 15 para o meio-dia, a gente recomeça. Obrigado.